Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é o seguinte, vamos falar da seleção brasileira de futebol masculino. Porque futebol feminino, ninguém fala, ninguém se importa, só na época de Copa e tal. E aí surgem as lacrolândias e mimizentas, que temos que gostar, que é importante a gente valorizar, que a gente tem que valorizar, que as mulheres têm que ganhar igual os homens lá no futebol, porque os homens ganham muito e as mulheres não ganham nada. Mas quantas pessoas vão lá assistir, né? Então temos que ir lá assistir o jogo. É obrigatório ir assistir o jogo e gostar, porque senão você é machista, senão você não é brasileiro, senão você está errado de não gostar do futebol feminino. Mas assim, vale a pena gostar do futebol feminino muito mais que do masculino, porque você vê as coxas das jogadoras com aqueles shortinhos curtos e apertados, né? E aí em algum lance ou outro pode acontecer coisas muito interessantes. Mas aí, que absurdo falar isso, a mulher não é objeto, o homem não pode gostar da mulher, o homem não pode se interessar pela mulher, o homem não pode olhar para a mulher com desejo, que é assédio, é errado, é crime, é machista, é não sei o que, enfim. Mas voltando ao futebol masculino, as pessoas estão muito acostumadas a falar que essa seleção não presta, que essa seleção é uma bosta, que é a pior seleção da história, que a última seleção que existiu foi de 2002, de lá pra cá foi uma porcaria. Vamos parar um pouquinho para analisar. Por que as pessoas falam isso? Não é só pela questão da qualidade técnica dos jogadores, da comissão técnica, do esquema de jogo, etc. Até porque a maioria nem entende o que é esquema de jogo. Mas, enfim, talvez seja porque os jogadores não tenham tempo de treinar junto, de jogar, de se entrosarem, igual acontece nos clubes, que eles treinam juntos o ano inteiro, então um toca pro outro sem saber, sem nem olhar, porque já sabe que o outro gosta de ficar naquela posição, sabe que o outro vai estar naquela posição quando acontece isso, quando acontece aquilo, sabe que o outro gosta de receber a bola no alto para ele matar no peito, sabe que prefere receber na perna direita, que prefere receber na perna esquerda, enfim. Se conhecem, jogam, convivem, né? E os jogadores da seleção não fazem isso. Eles se encontram vez ou outra ao longo do ano aí. E no clube eles estão acostumados a jogar de um jeito, na seleção tem que jogar de outro jeito. E aí tem o entrosamento, tem a questão deles conhecerem um ao outro lá, ver ou faz as panelinhas dos grupinhos dentro do jogador, dos selecionados, né? Para jogar, disputarem pela seleção. Mas enfim. Vamos parar e analisar. Lá nos anos 70, a seleção que conseguiu o tri, né, nos anos 60, 70 ali, foi o bicampeonato e o tricampeonato mundial da seleção brasileira, era quase imbatível, era quase impossível vencer a seleção brasileira. Só que depois do tri, lá nos anos 70, o 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Esses anos todos, a seleção não ganhou também. Eram seleções, né, que foram várias formações ao longo desses 20 anos, mas eram seleções aí fortíssimas, com excelentes jogadores dos anos 70 até 94, e mesmo assim a seleção não ganhou. Os times, as seleções aqui da América do Sul, com exceção da Argentina, que tem um ego maior que o planeta, mas as outras seleções aqui comemoravam quando perdiam de 1-0 para a seleção brasileira. Porque perdemos só de 1-0 para os caras, tá bom demais. Algumas seleções lá da Europa comemoravam quando empatavam com a seleção. Conseguimos empatar com a seleção no Brasil. É um feito. Era um motivo de comemoração em outros países. Lá nos anos 70, anos 80, anos 90, acontecia isso. Mas mesmo assim a seleção não ganhou a Copa do Mundo, ganhou só em 94. Depois de 94 só foi ganhar em 2002. Apesar de ter um elenco super forte. E a seleção de 2002 só ganhou em 2002 também. Ela não ganhou em 98, não ganhou em 2004, não ganhou em 2006, não ganhou em 2008, não ganhou em 2010, não ganhou em 2000. Então, assim, tem um hiato de anos, tem um intervalo de anos. Porque a seleção que foi campeã em 94 não foi exatamente a mesma que jogou em 98. A que jogou em 98 não foi a mesma que jogou em 2002. A que jogou em 2002 não foi a mesma que jogou em 2004 ou 2006. Então, assim, a seleção não tem uma continuidade. Não tem uma frequência certa dos jogadores. Não tem um esquema tático montado pelos jogadores. Existem as questões também políticas e financeiras que envolvem. Quando o jogador vai para a seleção, o clube recebe um dinheiro porque o jogador está na seleção.
E aí, pro jogador da seleção, tem o patrocinador, que é amigo ou conhecido, que tem negócios lá com o empresário, que é empresário daquele jogador X, aquele jogador X só vai pra seleção porque tem esse acordo comercial entre o empresário e os caras que organizam, que escolhem quem vão ser os jogadores selecionados, né? Porque dizem que o técnico manda, talvez o técnico escolha alguns jogadores, possa escolher, tem a autonomia de escolher os 22 jogadores, talvez escolher só 10, talvez escolher só 5, não sei. Mas quem são as pessoas que escolhem os jogadores que vão para a seleção? Porque, por exemplo, lá em 98 o Romário ficou de fora da seleção. Lá em 2002 ou 2004 ou 2006, não lembro direito, o Ronaldinho Gaúcho ficou fora da seleção. Teve uma época que o Santos parecia a seleção do meio campo para frente, que estava com o Neymar e outros jogadores lá no Santos, que estava ganhando tudo, atropelando todo mundo. Eram os melhores jogadores brasileiros da época e não foram selecionados para disputar pela seleção. 2019 agora, 2018, 2019, 2020. O Flamengo estava com uma seleção também do meio para frente, só um ou dois que foram chamados, assim, nem jogaram. Porque se eles eram os melhores jogadores ali, que o time estava atropelando todos os outros times, ganhando tudo, não seriam os melhores jogadores que deveriam ir para a seleção? E sempre aconteceu também, né? Lá em 94 aconteceu, 98, 2002, etc. Vários jogadores, igual eu citei o Ronaldinho, o Gaúcho e o Romário, que o povo pedia, todo mundo falava que aquele jogador tem que estar na seleção, mas o jogador não ia para a seleção. E não deu certo, e a seleção perdeu. Porque a seleção foi lá montada ou pelo técnico ou por pessoas lá que mandam, que escolhem quem são os jogadores que vão para a seleção. E aí os jornalistas esportivos, os programas esportivos, começam a ficar lá o quê? Falar o que o povo quer ouvir. Que a seleção perdeu de 4-1 para a Argentina. Que vergonha, que absurdo, que coisa. Perder de 4-1. Mas quantas vezes a Argentina já perdeu também de 4-1, de 3-0, de goleadas maiores? Quantas vezes todas as seleções do mundo já perderam por placares desse? No retrospecto, né? Se você olhar tudo, futebol, você ganha e perde. Alguém tem que perder para alguém ganhar. Alguém tem que ganhar para alguém perder, como diria a Dilma. Mas enfim, os jornalistas esportivos, comentaristas esportivos, esses programinhas de fofoca, entre aspas, do esporte, eles ficam fermentando, eles ficam criando conteúdo, porque é o conteúdo que eles sabem que o povo quer ouvir. Porque eles falam mal, detonam, essa seleção não presta, essa seleção é uma merda. O povo na rua, igual papagaio, igual macaquinho da mídia, só repete. Porque o povo sabe, é isso que eu queria falar, porque a seleção perdeu e eu não admito que a minha seleção perca. Porque a minha seleção tem que vencer toda vez. Porque é tudo que a maioria das pessoas, muitas das pessoas que gostam de futebol, gostam de algum esporte, não só do futebol, a única coisa que elas têm, a única felicidade que elas têm na vida é ver o time que elas torcem, é ver a seleção do país delas vencer, para elas se sentirem um pouco especiais, para elas se sentirem um pouco felizes, um pouco melhores, porque o resto da vida tá uma porcaria, tá cheio de problemas, cheio de coisas pesadas, coisas negativas, coisas ruins acontecendo na vida, e uma das poucas felicidades que ela tem é ver o time dela vencer, a seleção dela vencer. E aí quando perde, a felicidade dela é outra, a felicidade dela é falar mal, é xingar, é ver os comentaristas, é ver os programas esportivos falando mal, porque elas estão me representando, estão falando tudo que eu queria falar para essa seleção, esses jornalistas, esses caras estão falando. Essa manipulação de gado que os jornalistas, os apresentadores, comentaristas desse programinha de fofoca esportivo, eles fazem exatamente o que eles sabem que vai dar like, que vai dar seguidores, que vai dar engajamento, que vai dar dinheiro pro bolso deles. Então a seleção ganhando ou perdendo, para eles está ótimo. Eles vão ter conteúdo do mesmo jeito. Vão ter notícia para encher as páginas da internet, os perfis da internet, encher de notícias falando mal ou falando bem, para eles não fazem diferença. Eles vão ganhar o dinheiro deles do mesmo jeito. Então, pare e pense se você não é um gado manipulado. Certo? Paz para todos. Fui.